Olá, alunos do curso de licenciatura em Biologia. Sejam bem-vindos à nossa aula de abertura da disciplina História da Educação. Eu sou a professora Marcele Cunha e vou contribuir com vocês durante essa caminhada de aprendizagem da nossa disciplina. Muito bem-vindos! Bom, gente, em nossa aula de abertura, o nosso objetivo é falar um pouco sobre a disciplina e também sobre a professora, para a gente se conhecer um pouco melhor. Tá? Eu sou, como eu já falei para vocês, a professora Marcele Patrícia Lopes Cunha, sou mestra em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, sou graduada em História também pela UFMA, sou pesquisadora em avaliação da aprendizagem na educação à distância e sou professora também do IFMA Campus São José de Ribamar. Nesta aula, nós teremos a apresentação do plano de ensino da disciplina e a descrição das atividades avaliativas. Bom, pessoal, iniciaremos então falando do nosso plano de ensino com a ementa da nossa disciplina. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a história da educação, a partir do seu objeto, dos seus objetivos, da sua fundamentação teórica e também as perspectivas na formação do professor da educação básica. Nós veremos ainda a educação dos povos antigos à sociedade contemporânea, falaremos sobre o histórico da educação no Brasil, políticas, objetivos, público-alvo e relações com a economia e a sociedade. E ainda falaremos sobre a educação no Maranhão, com a análise social, econômica, política e cultural. Ainda no nosso plano de ensino, nós temos o objetivo geral da nossa disciplina. Qual é esse objetivo geral? Analisar criticamente a história da educação, refletindo as influências destes tempos históricos na adoção dos paradigmas educacionais, estabelecendo uma relação entre sociedade, ideologia e educação. Como a nossa disciplina é uma disciplina de 60 horas, História da Educação é uma disciplina de 60 horas, nós teremos então 4 unidades de estudo em nossa disciplina. Sendo a primeira, a temática Fundamentos da História da Educação e Perspectivas para a Formação Docente. Dentro dessa primeira unidade, quais os conteúdos que nós vamos trabalhar? Nós vamos conhecer os conceitos básicos da história da educação, aquilo que fundamenta essa disciplina. Então, são os termos educação, história e história da educação. Nós estudaremos também o objeto de estudo da história da educação e a importância dessa disciplina, a importância da história da educação na formação docente. Como objetivo específico da primeira unidade, nós teremos entender os conceitos básicos e o objeto de estudo da história da educação e sua importância na formação docente. A nossa segunda unidade, ela tem como temática a educação dos povos antigos à sociedade contemporânea. Então, a gente vai fazer toda uma trajetória, refazer essa trajetória aí da educação em toda a história da humanidade. Falaremos sobre a educação primitiva, a educação dos povos orientais, a educação em Grécia e Roma, a educação medieval, educação no Renascimento e também falaremos sobre a educação e a pedagogia moderna e ainda a educação racionalista e naturalista. O objetivo específico dessa unidade 2 é compreender as relações de poder estabelecidos na sociedade nos diferentes momentos históricos e suas implicações para a educação. Então, em toda a trajetória da história mundial, a gente vai ter relações de poder nessas sociedades, que são diretamente refletidas no formato de educação que cada sociedade tem. Em nossa terceira unidade, nós temos como temática a educação brasileira, história e seus desafios. Então, nós vamos agora nessa unidade nos voltar para os desafios da educação brasileira. Vamos falar sobre a visão histórica da educação brasileira e também a educação no século XXI, uma nova perspectiva. Quais os novos desafios que a educação tem enfrentado no Brasil no século XXI?
Como objetivo específico dessa terceira unidade, nós temos analisar a sociedade brasileira e os paradigmas educacionais adotados no decorrer da história do país, estabelecendo relações entre as estruturas de poder e os modelos educacionais adotados nos diversos momentos históricos. Já na nossa quarta unidade, nós vamos estar voltados mais para a nossa história local, história da educação local aqui do Maranhão. Então, a temática da quarta unidade é Educação no Maranhão, Análise Social, Econômica, Política e Cultural. E aí, como conteúdo, nós vamos ter História e Memória da Educação Maranhense e vamos falar um pouquinho sobre como estão, em que passo estão as pesquisas em História da Educação no Maranhão, já que essa é uma área do conhecimento que ainda está em construção aqui no nosso estado. Os objetivos específicos da unidade são estabelecer relações entre a história da educação no Maranhão e no Brasil, compreendendo as especificidades da história regional. Como procedimentos de ensino da nossa disciplina, nós teremos leitura e interpretação do fascículo, teremos também leitura e interpretação dos textos, os textos complementares que serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. Teremos estudo das videoaulas em cada unidade, pelo menos uma videoaula de 15 minutos em cada uma das unidades. Ainda teremos resolução das atividades do ambiente virtual de aprendizagem e, por fim, a resolução das avaliações presenciais. Pessoal, em cada uma das nossas unidades da disciplina, nós teremos ainda uma avaliação online no ambiente virtual de aprendizagem. Na primeira unidade, essa avaliação online será um fórum avaliativo. Na unidade 2, será um questionário online. Na terceira unidade, nós teremos uma produção de um texto, vocês produzirão um texto que será enviado através da ferramenta Tarefa de Envio de Arquivo Único. E na unidade 4, nós teremos novamente um fórum avaliativo como avaliação online. Os recursos que nós utilizaremos para a execução da nossa disciplina, para estudo, serão principalmente o ambiente virtual de aprendizagem, com todas as suas ferramentas. Além do ambiente virtual, nós teremos os vídeos, as videoaulas e também vídeos complementares com links do YouTube. Teremos os textos complementares que serão colocados lá em PDF para que vocês estudem e ainda teremos um fascículo, que vai orientar o nosso estudo, que tem um resumo ali do conteúdo da disciplina, principalmente nas 3 primeiras unidades. Aqui nós temos as referências básicas, a bibliografia básica e também a bibliografia complementar da nossa disciplina. Bom, no mais, gente, eu desejo a vocês bons estudos, desejo que vocês consigam ter uma boa trajetória, tanto no curso quanto em nossa disciplina História da Educação. Até mais, pessoal!